Olá, meus queridos alunos. Bom, gente, eu preparei uma aula muito especial para vocês. Tentei o máximo, assim, dar toda a atenção, falar de cada detalhe. Vou começar falando de determinantes. Beleza pura. Bom, gente, olha para cá. Então, primeira coisa, para a gente achar um determinante, você precisa relembrar comigo que ele tem que ser um número real associado, no caso, a uma matriz quadrada. Só pode ser matriz quadrada, ou seja, de ordem de 2 por 2, de 3 por 3, 4 por 4. Quando eu falo isso, é linha por coluna, lembra? Então, tem que ser 2 linhas por 2 colunas, 3 linhas por 3 colunas, 4 linhas por 4 colunas, e assim por diante. Tudo bem? Muito bem. Então, ó, a gente viu que a gente tem vários tipos de ordens. Como assim, Rodrigo? Eu tenho a primeira ordem, segunda, terceira, quarta ordem. Isso determina o quê? O número de linhas e o número de colunas que tem essa matriz quadrada. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos relembrar. Uma matriz da primeira ordem, a gente aplica que tipo de regra? Não precisa aplicar nenhuma regra, porque é o próprio valor, ok? Já uma matriz de segunda ordem, lembra, gente, a gente aplica a regra de quem? Da multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Eu vou dar um exemplo básico de cada uma, fique tranquilo, é só para a gente poder relembrar as regrinhas e de que você aplica quem, tá? Então vamos lá. Terceira ordem. A terceira ordem, a gente aplica que tipo de regra? A regra de Sarros, que é aquela, repete as duas primeiras colunas e aquela por diante, mas também pode aplicar por Laplace, que eu ainda vou ensinar para vocês hoje, e aplicar Chió. Lembra? O que é Chió? Que a gente pode aplicar na matriz acima da segunda ordem. Então, que o primeiro elemento da primeira coluna com a primeira linha ali precisa ser igual a quem? A 1. Então, só para a gente poder dar uma relembrada. E quarta ordem, né, a gente aplicando Laplace ou Chió, tanto faz. Bom, então, são esses conceitos que eu preciso que vocês saibam agora, tá? Então, tem 4 tipos, vamos pensar. Matriz de primeira ordem é o próprio valor, segunda ordem multiplica a diagonal principal menos a secundária. Então, 3, 4, 5 tipos. Vocês já sabem 4, só falta o quê? Um, que é o Laplace. Show? Então, vamos lá. Primeira ordem, gente. Se eu tenho uma matriz de primeira ordem, ou seja, eu só tenho uma linha, só tenho uma coluna, ou seja, é o próprio número. Sempre matriz de primeira ordem, se ele pergunta qual é o determinante dessa matriz, é o próprio número. Lembra que determinante nós classificamos como 2 barrinhas na vertical. Isso significa determinante, tudo bem? Muito bem. Vamos lá, segunda ordem, gente. Multiplica a diagonal principal menos a diagonal secundária. Exemplo. Eu tenho essa matriz aí, 7, 2, 3, 5. O que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar a diagonal principal, que é quem? 7 e 5, e vai multiplicar e subtrair da diagonal, no caso, secundária. 2 vezes 3. 7 vezes 5, 35. 35 menos 6 dá o valor aí. Perfeito? Show, gente? Não tem mistério nenhum, tá? Então, você já sabe de primeira ordem, segunda ordem. E de terceira ordem, Rodrigo? Bom, terceira ordem é a regra de Sarros. Por quê? Uma matriz 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas. O que você faz normalmente? Olha o exemplo que eu coloquei. Né? A gente faz da primeira regra, repete as 2 primeiras colunas, beleza, gente? E formar os triângulozinhos. Vocês lembram dos triângulozinhos? Aqui, ó. Formei os meus triângulozinhos retângulos nas laterais. Agora a gente vai multiplicar na diagonal, né? Paralelo a esse triângulo, ok? Olha como é que fica aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 4, menos 1 vezes 1 vezes 3, 3 vezes 5 vezes 1. E agora vai multiplicar a diagonal secundária, né? As diagonais, né? 3 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 1 vezes 1, menos 1 vezes 5 vezes 4. Lembrando que é o que está em vermelho aí, gente, ó, aqui, perfeito? É tudo negativo. Por mais que você tenha multiplicado, no final você precisa multiplicar por menos 1, ok? Fazendo essa multiplicação e somando todos esses números, você encontra que o seu determinante é igual a 28. Ou seja, o que significa isso? Eu consigo representar essa minha matriz por um número real, perfeito? Representado por quem? Por 28. Beleza pura? Então essa se chama regra de Sarros, que você já sabia. Beleza pura?